Artemisa Entrevista. Nós vamos conversar com a doutora Gilcilene Elchaer, farmacêutica bioquímica, com especialização em análises clínicas e em citologia clínica, com mestrado em medicina tropical e doutorado em ciências médicas. É presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal e integra a Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos falar sobre infecções vaginais. Boa tarde, doutora Gilcilene. Boa tarde, Artemisa. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutora? Prazer é todo meu. Doutora, infecções vaginais são responsáveis por 50% das consultas aos ginecologistas, né? Ou seja, elas são um problema de saúde que inspira preocupações e cuidados. Então, eu começo lhe perguntando quais são as infecções mais comuns? Bom, as infecções mais comuns são aquelas causadas por bactérias, ou por vírus, ou por protozoários, ou por fungos. São as infecções causadas por micro-organismos. E esses são os mais comumente encontrados nessas infecções. Dentre esses micro-organismos, o que mais causa infecção vaginal é a Gardnerella vaginalis, que é responsável, uma bactéria anaeróbica, que é responsável por cerca de 40% a 45% das infecções vaginais. Depois dela vem a Cândida, que causa o que a gente chama de candidíase, conhecido também como monilha, né, vulgarmente conhecido como monilha. E ela causa cerca de 20% a 25% das infecções vaginais. Depois vem um fungo, que é o Trichomonas, que causa cerca de 10% a 20% das infecções. E depois disso vem ainda algumas infecções mistas, que são causadas por um ou mais desses agentes ou por bactérias que a gente não identifica por microscopia, que é responsável, essas infecções mistas, por 15% a 20% das infecções vaginais. Agora, doutora, quais os sintomas, os sinais, né, das infecções vaginais? Os sintomas são bem perturbadores, assim, vamos dizer, para os pacientes, porque causa um prurido, que o prurido a gente conhece como coceira, uma leucorreia, que é aquele corrimento, às vezes também vem acompanhado com odor muito forte, com cheiro ruim, às vezes os pacientes até relatam um odor, um cheiro de peixe podre. Então, esses são os principais sintomas. Aliado a isso também, as pacientes relatam uma dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia. Então, quando a paciente vai ter a relação sexual, ela não consegue ter prazer, ela sente muita dor. E pode também, dependendo da infecção, ter até sangramento nas relações sexuais. Agora, doutora, nem todas as infecções vaginais são doenças sexualmente transmissíveis, não é isso? Isso, nem todas são, porque alguns desses micro-organismos, eles fazem parte da nossa microbiota. O que isso quer dizer? Que nós temos essas bactérias, ou a Cândida, por exemplo, que é um fungo, presente já colonizando o ambiente vaginal, a microbiota vaginal. Então, às vezes, por algum desequilíbrio, quer seja hormonal, ou nutricional, ou até mesmo imunológico, essas bactérias ou fungos que estão ali adormecidos, que fazem parte da nossa microbiota, eles proliferam, levando a sinais e sintomas que a paciente relata. Então, nem todas são sexualmente transmissíveis. As sexualmente transmissíveis são aquelas que são causadas por micro-organismos que não estão presentes na nossa microbiota. Por exemplo, o Trichomonas. O Trichomonas, ele é um protozoário que não está presente na nossa microbiota. Então, quando a paciente tem a tricomoníase, é porque ela adquiriu por meio de uma relação sexual. A clamídia também é uma infecção comum por uma bactéria que é extremamente danosa para o trato geniturinário e ela também causa vaginite. E ela é adquirida por meio de relação sexual. Agora, doutora, quais são as medidas de prevenção que as mulheres e os seus parceiros, é claro, devem adotar? Bom, as medidas de prevenção, primeiro, é ter uma relação sexual segura. Porque mesmo que a mulher tenha essas bactérias ou tenha o fungo, se ela tiver uma relação desprotegida e às vezes o parceiro também está contaminado por esse tipo de micro-organismo, ele pode infectar a parceira e ela pode infectá-lo. E aí propagar essas doenças. Então, primeira coisa, uma relação sexual segura com o uso de preservativo.
tá? Resta também salientar que muitas vezes o preservativo, como no caso do HPV, da transmissão por HPV, que é um vírus que causa o câncer de colo uterino, ele não é totalmente 100% seguro. Mas o preservativo, dentre para essas outras infecções, e até mesmo para HPV, ele ainda é o melhor método de prevenção. Além disso, também ter o cuidado com a alimentação. Alimentação muito rica em carboidratos, gorduras, pode causar um déficit imunitário local também, no ambiente vaginal, e levar à proliferação desses micro-organismos. Então, ter um hábito de vida saudável, praticar esportes, usar roupas mais leves, isso também é muito importante. Não dormir com roupas molhadas, porque o fungo ele pode se proliferar no ambiente mais úmido. Então, tudo isso é importante para a gente prevenir a infecção. E uma coisa fundamental, tendo sinais e sintomas, procurar o atendimento médico, orientação do farmacêutico e fazer um tratamento correto, porque aí você vai ser curado e não vai transmitir e não vai ter, de novo, essas infecções recorrentes. Agora, doutora, quais são os danos causados à saúde da mulher pelas infecções vaginais? O que pode acontecer? Bom, a mulher ela pode ter os danos psicológicos, porque essas doenças elas causam sinais e sintomas muito ruins. Então, a gente vê pacientes relatando infecções recorrentes, por exemplo, por cândida, que não teve mais de 4, 5, 10 episódios no ano. Então, as pacientes ficam até meio deprimidas com isso. E outros danos pode levar à esterilidade, dependendo da infecção. Por exemplo, a infecção por clamídia, ela pode levar à esterilidade. E tem a infecção, por exemplo, HPV, pelo vírus HPV pode levar ao câncer de colo uterino. Então, tem sim muitos danos que podem causar à saúde da mulher. Por isso é importante o diagnóstico correto, o tratamento correto e a prevenção. E como é que é feito, então, o diagnóstico e o tratamento das infecções vaginais? Isso é muito importante. O que as pacientes, da maioria das vezes, relatam? Elas sentem esses sinais e sintomas, por exemplo, a coceira, né, o prurido, a leucorreia, que é o corrimento, e elas não procuram o médico. Aí elas procuram lá um balconista, nem o farmacêutico, que ele está apto a orientar direito, mas elas não procuram. Às vezes procura até um vizinho e faz um uso da automedicação. E essa automedicação, muitas das vezes, não melhora o problema, porque está tratando de uma forma generalizada, não está tratando o problema em si, contribui ainda para a resistência desses micro-organismos a uma terapia adequada. Então, isso é muito preocupante. Então, o que tem que fazer? Procurar um médico, fazer o diagnóstico correto, porque tem exames que você vai detectar se é um fungo. A gente faz o exame e verifica realmente se é um fungo. Aí você vai tratar um fungo com antifúngicos e outros medicamentos. Se é uma bactéria, aí você vai usar antibióticos. Então, é importante que seja feito o diagnóstico correto dessas infecções. E como que é feito esse diagnóstico? Ir ao médico, aí ele vai solicitar os exames, vai fazer o exame clínico também, que já indica aí qual possível infecção que está causando esses sinais e sintomas, e depois, na compra do medicamento, procurar a orientação do farmacêutico, porque ele vai dizer corretamente como você deve usar esse medicamento, com o que você pode fazer o uso desse medicamento. Então, isso aí é o fundamental para tratar essas infecções. A automedicação, né, pode trazer até prejuízo, né, doutora? Porque, como a senhora falou, isso. Cada pessoa é uma pessoa diferente, né? São vários tipos de infecções. E se você vai usar um remédio que a vizinha usou, pode não ter nada a ver com a infecção que você está tendo e você ter até um problema pior, né, doutora? Exatamente, porque às vezes esses medicamentos mascaram a infecção em si, o diagnóstico correto, mascaram a infecção, a paciente deixa de ter os sinais e sintomas por um tempo e depois ela volta com sinais e sintomas piores. E às vezes fica até difícil de tratar, porque essas bactérias, ou até mesmo o fungo, a cândida, elas se tornam resistentes aos medicamentos. Por isso que você vê pacientes relatando que tem infecções vaginais de repetição, por conta da automedicação, do uso inadequado do medicamento. Agora, doutora, na rede pública as mulheres têm acesso ao ginecologista, ao diagnóstico e aos medicamentos para o tratamento das infecções vaginais? Sim, tem. Isso é feito na rede pública. Por exemplo, aqui em Brasília, você agenda, né, nos postos de saúde, centros de saúde, como ginecologista, faz o diagnóstico correto, o tratamento, e esses medicamentos estão, sim, disponíveis na rede pública. Então, é muito importante. Caso a paciente não consiga
aí ela tem que procurar o auxílio, ou vai no pronto-socorro, tem que procurar um médico para fazer o correto tratamento, diagnóstico e tratamento das infecções. Quer dizer, ela tem tudo no SUS, ela faz vai ao ginecologista, faz o diagnóstico e tem o tratamento com medicamento. Isso, tem o tratamento com medicamento. Isso mesmo, tem tudo no SUS. Uhum. A senhora gostaria de passar mais alguma informação, doutora? Bom, passar para as pacientes, para as mulheres principalmente, que elas precisam se cuidar, ter uma alimentação adequada, fazer exercícios físicos, porque isso vai melhorar a sua imunidade, porque muitas dessas infecções, elas se proliferam porque o nosso sistema imunológico acaba estando debilitado, ou por alguma doença de base, ou diabetes, seja até mesmo pela obesidade. Então, ter hábitos de vida saudável é muito importante. E a gente tem que gostar da gente e cuidar da gente, do nosso corpo, né? Porque se a gente gosta da gente, cuida do nosso corpo, então a gente vai ter sempre saúde e não vai estar propício a pegar esse tipo de infecção. Esse é o meu recadinho. E não é para esperar sentir alguma coisa para procurar um médico, deve fazer anualmente seu check-up, né, doutora? Isso, até porque a gente está falando de infecções vaginais, mas uma das maiores causas de morte em mulheres é o câncer de colo uterino, que é causado por um vírus, que é o HPV. Então, e esse vírus, até você ser infectado e ter uma doença invasiva, por exemplo, um câncer com metástase, demora cerca de 10 a 15 anos. Então, você tem todo esse período para fazer um diagnóstico precoce. E muitas vezes essa doença, por exemplo, o câncer, ele é silencioso, câncer de colo uterino. Então, o paciente, quando começa a ter sintomas, é quando a doença já está instalada. Então, por isso que você sempre tem que se cuidar, tendo uma vida sexual ativa, ou até mesmo não, você tem que fazer os seus exames periódicos para evitar que esse tipo de doença aconteça. Né? E com o diagnóstico precoce, a doença, né, dependendo da doença, tem cura, né, ela doutora? É 100% curável, inclusive o câncer de colo uterino. Se você faz um diagnóstico antes da doença se metastizar ou generalizar, você tem uma chance muito grande, até mais de 90% de cura. Então, por isso que é muito importante procurar um médico, fazer os seus exames anualmente. Tá certo. Doutora Juscelene, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Tá certo, eu que agradeço. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.